Bora entender sobre um dos meses mais positivos, expansivos e amorosos também do ano. Oiê, bora falar sobre o mês de junho de 2025. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Carol Cerqueira, criadora da Intuitiva, esse universo em que eu falo sobre astrologia e numerologia e que a gente acaba entendendo tudo que acontece na nossa vida através dos astros e dos números. Bora entender sobre um dos meses mais positivos, expansivos e amorosos também do ano. Esse é aquele nosso momentinho do mês, então pode pausar o vídeo, vai lá fazer um cafezinho, um chazinho, pega seu caderno para você anotar os melhores insights que vierem. Esse vídeo é para te guiar nas energias do mês, para que você consiga fazer escolhas muito mais alinhadas com você e com essas energias muito poderosas e se abrir para mais um novo ciclo. Então, vamos entender esse mês de junho. Eu queria começar comentando um pouquinho sobre o eixo Gêmeos e Sagitário. Esse vai ser o eixo foco desse mês. Então eu amo que a astrologia ela conta uma história, uma narrativa. Então a gente começou ali o ano astrológico, a energia ariana, que é o primeiro signo do zodíaco, em que a gente está iniciando um novo ciclo, que tem uma energia muito forte de ação, de início, de abertura de novos caminhos, de começo mesmo, né? Depois a gente entrou na alunação taurina, onde a gente precisa sustentar aquilo que a gente começa e nutrir essas sementes que foram plantadas. Então, a alunação taurina é um período de muita nutrição, presença, de cultivo, de sustentação. E agora a gente entra na alunação geminiana, em que a gente começa a compartilhar mais sobre esse nosso processo, sobre o que a gente tem aprendido e também absorver as informações que vêm de fora. Então, também é um período para aprender. Gêmeos é um signo de ar mutável. Então, acho que os dois signos mais mutáveis, assim, né, de mais adaptabilidade, de flexibilidade, é Peixes e Gêmeos, né? Porque Peixes é a água mutável, Gêmeos é o ar mutável. Então pensa que assim, é uma flexibilidade, são várias possibilidades. É um signo que não fica fixo em nada, ele não precisa se definir como uma coisa só. É a temporada da experimentação, de se permitir experimentar coisas diferentes, de se permitir mudar a rota, de fazer movimento. Gêmeos é a mobilidade. Não à toa, a alunação geminiana, ela se inicia na energia do número 5 do mês de maio. E o 5 é exatamente isso, é o poder do movimento, da flexibilidade, do mudar de ideia, do ousar fazer coisas diferentes. Então, essa é uma alunação muito potente e com certeza ela, até agora, é a alunação mais positiva. Essa lua nova, ela vai chegar no seu ápice lá na lua cheia, e a lua cheia ela vai acontecer no signo de Sagitário, que é o signo oposto a Gêmeos. Eles estão no mesmo eixo, então é um eixo de conhecimento, de sabedoria, de ideias, de pensamento, de crenças e de visão de mundo. Então é legal porque Gêmeos, né, regido por Mercúrio. Mercúrio fala do cotidiano também, fala do nosso entorno. A gente consegue olhar Gêmeos e Mercúrio ali como aquilo que é conhecido, nosso bairro, o entorno, os irmãos, os tios. E Sagitário já tá na outra ponta ali, que é a nossa crença, a nossa sabedoria, a nossa visão de mundo, é o exterior, é o expandir as fronteiras. Essa é a vibe, né, desse mês, então é uma energia muito potente. Então, a lua nova em Gêmeos, né, ela se iniciou no finalzinho de maio, a gente vai falar sobre junho, mas eu preciso começar aí falando dessa lua nova. E essa lua nova, ela acontece com o encontro do Sol e da Lua. E Mercúrio também tá muito pertinho ali, né? Então, assim, a gente tem o Mercúrio também como protagonista, que é o regente de Gêmeos. Essa força de Mercúrio em Gêmeos, no signo que ele rege, trazendo força para as ideias, para os pensamentos, para os projetos. E Mercúrio também está muito pertinho de Urano, que é o planeta disruptivo, que rompe o que estava construído, né? Rompe com o tradicional, fala da inovação, do futuro. Então tem um chamado muito forte pra gente fazer coisas novas, diferentes, sair da zona de conforto e sair da zona de conforto mental também, né? Então, assim, estudar coisas diferentes, começar um hobby novo, testar, né, experimentar coisas novas. Então acho que esse mês, quanto mais a gente se desafiar a fazer coisas que a gente não fazia, né, ou seguir uma nova rota, que é um pouco diferente do que a gente vem repetindo, melhor vai ser, né? E esses planetas todos, eles estão fazendo uma conversa muito positiva com Plutão.
E Plutão no lado luz, ele vem falar de poder, de força, né? De empoderamento, de intensidade. Então é usar as nossas palavras, a nossa comunicação, a nossa divulgação, né? Divulgar aquilo que a gente acredita como uma fonte de muito empoderamento. Escrever, colocar os projetos no mundo, vai ser um lugar de muita potência. Então a gente começa o mês de maio nessa energia aí da lua nova em Gêmeos, que é uma das luas novas mais positivas do ano. Junho também tem uma energia muito intensa de autocuidado, de amor, das relações. Primeiro que a gente tem a energia do mês pela numerologia, então junho ele traz a energia do número 6. O número 6 na numerologia é o número do amor, das relações, da família, da casa, do lar, do nosso autocuidado. Então é um mês em que a gente vai ser chamados para se cuidar. É como se fosse uma continuidade da alunação taurina, que fala muito de autocuidado. E essa relação de amor com a gente mesmo, mas também com as nossas relações. Mesmo porque no final do mês ali de junho a gente vai ter o Sol entrando em Câncer, a gente vai sentir essa profundidade. Mas também Vênus, no começo do mês, ele vai entrar em Touro. Vênus é o regente de Touro e Vênus tem muito a ver com como a gente se relaciona. E no começo do mês, já no primeiro dia de junho, Vênus que ainda está em Áries, se encontra com Quiron, que é esse curador ferido. Então a gente pode lidar já no começo do mês de junho com alguma ferida relacional, né, antiga. Então alguma questão emocional, alguma ferida antiga ligada a alguma relação, né, pode vir à tona. E eu sinto que junho ele vai ser um mês de muita cura, essa cura relacional ou de amor próprio, e que pode ser curada pela comunicação, pelas conversas. Então, esse é um mês que vai muito favorecer esse colocar para fora aquilo que a gente precisa falar e ouvir também o que a gente precisa escutar. Então, é um mês de muitas mensagens, muitos insights inesperados. O Sol ele vai dar destaque para Mercúrio no começo do mês. Então, esse é o grande tom aí de junho. Então, a gente começa ali com esse encontro de Vênus e Quiron, podendo trazer essa ferida interna. E no dia 3 de junho, a Lua fica crescente no signo de Virgem. E se a gente sabe que lá na frente vem a Lua cheia em Sagitário, essa lua crescente em Virgem, ela vai chamar a gente para estruturação, para organização daquilo que a gente precisa agir, né, do nosso planejamento. Lua crescente é o momento de agir, então essa semana aí do dia 3 de junho, é o momento de realmente organizar a vida, organizar essas intenções que a gente colocou aí para esse mês, para essa nova lunação. Só que lembra que Virgem, ele fala um pouquinho dessa perfeição, né? Desse perfeccionismo, das nossas cobranças. É um signo que fala muito de controle e que isso pode se intensificar nesse período. Então não caia nas armadilhas do racionalizar demais, do pensar demais, do querer ter controle demais das coisas. Lembra que a gente está na alunação geminiana e a alunação geminiana ela vai pedir flexibilidade. A ansiedade ela pode atrapalhar muito durante essa alunação, porque Gêmeos é sobre conteúdo, né, sobre informação, e a gente vai ficar cada vez mais sobrecarregados com tanta informação, com tanto consumo. Inclusive, eu sinto que é um mês muito importante para a gente silenciar mais as redes sociais para conseguir ouvir as nossas ideias, que eu sinto que a gente vai estar absorvendo tanta informação, notícias, e que se a gente não parar e a gente colocar limites para isso, a gente não vai conseguir escutar a nossa própria voz, e é a partir da nossa voz e das nossas ideias, dos nossos pensamentos que vem as nossas criações, né? Aquilo que a gente tem que colocar no mundo, os nossos projetos. Então, vai ser importante você colocar esses limites. E, inclusive, Saturno, que é o cara que fala dos limites, faz um aspecto positivo com a Lua Nova, né? No mapa da Lua Nova. E é um aspecto que a gente chama de sextil, né? Que é como se fosse um aspecto de ajuda, né? Então ele tá falando ali, ó, pode ser muito bom se você botar os limites, se você se responsabilizar pelos seus projetos, pelas suas ideias. Então lembra disso que eu tô falando aqui. Quando você sentir que você tá muito tempo ali rolando seu celular, ou você tá só na TV, só absorvendo e não tá ouvindo o que você precisa colocar para fora. No dia 6, a gente tem um portal energético pela numerologia, e é o 6 duplicado, então é essa energia de amor, de afeto, de autocuidado. Nesse mesmo dia desse portal, Vênus vai entrar em Touro,
Então é mais ainda essa confirmação dessa energia de autocuidado, né? Essa energia taurina nas nossas relações. Então a gente vai estar querendo no nosso relacionamento ou com as amizades mesmo ter essa vibe mais acolhedora, do aconchego, dos prazeres da vida. A gente pode aproveitar muito esse período de Vênus em Touro, tendo momentos assim, né, de autocuidado, de fazer uma comidinha que a gente gosta, de assistir um filmezinho, sabe, essas coisas bem taurinas ali que a gente gosta de ficar um pouquinho na zona de conforto. Só, é claro, né, cuidado com essa preguiça que pode aparecer, mas essa Vênus em Touro, ela vai trazer esse autocuidado, esse conforto para as relações. E é um chamado para cultivar mesmo essa segurança que a gente sente, né, nos nossos afetos. No dia do portal, a lua vai estar crescendo e vai estar no signo de Libra, que é um signo também regido por Vênus e que fala das nossas relações. Então, olha a força desse portal, né? Acho que é um portal bem literal, né? Às vezes a astrologia e a numerologia, elas são bem literais. Vênus nesse dia vai estar fazendo um sexto, ou seja, um aspecto positivo com Júpiter. Então, assim, os dois benéficos do zodíaco. Então é um dia pra gente estar com as pessoas que a gente ama, a gente fazer o que a gente ama fazer aquele hobby que a gente gosta, mergulhar nas nossas paixões, nos nossos prazeres. E também, por que não, né, fazer um exercício ali de manifestação, de visualização. Acho que esse pode ser um portal muito bom para quem quer arrumar um relacionamento, ou fortalecer, né, as relações. Então, imaginar, né, uma pessoa, né, que tem muito a ver com você, que ressoa com essa energia. Esse portal tá bem poderoso para isso. Então, os relacionamentos, eles podem ganhar muita força. Bom, e aí Mercúrio está em Gêmeos e ele vai se encontrar com Júpiter, que tá em Gêmeos. E a gente sabe que Júpiter é esse cara aí que é o benéfico do zodíaco, é o grande benéfico, quem traz muita sorte, muita expansão, muito crescimento. Então, a gente pode ter muita sorte para as nossas ideias, né? Para os nossos pensamentos, para os nossos projetos. A gente pode ter muitos insights interessantes, importantes. Então, é interessante você anotar. Júpiter também expande tudo que toca, né? Então, ele também fala dos exageros, né? Então, acho que precisa também tomar um cuidado com pensar demais ou exagerar demais, né, nos pensamentos repetitivos, né, pensamentos obsessivos, pensamentos em que você tá se autocriticando, né? Então, assim, se a gente entende que esse é um período de muito poder na fala, é importante que você entenda como que você mesma tá conversando consigo mesma, como que você tem falado com você mesma, né? Que tipo de palavra que você fala para si? Será que você tá facilitando o seu processo ou você tá se colocando para baixo, né? Então, é importante fazer essa diferenciação. Não sei quem falou, mas tem uma frase que fala muito de que a nossa fala também é feitiço, né? Também é magia. Então, a nossa fala tem poder. Então, a gente precisa usar ela de uma forma muito estratégica durante esse mês. E a gente tem um aspecto muito bom também, que é Júpiter entrando no signo de Câncer. E aí, gente, eu esperei acho que o ano todo para chegar nesse momento. Porque Júpiter, a gente sabe, né? O grande benéfico. E na astrologia, cada planeta, eles têm um signo que eles gostam de estar mais do que os outros. E Júpiter ama estar em Câncer, né? Júpiter em Câncer, ele fica exaltado. Isso é muito bom. Júpiter em Gêmeos foi muito bom, né? Para comunicação, para evolução, né? Das trocas, das conversas, dos projetos, do marketing, dos comércios. Mas é um signo em que ele não se sentia tão bem. Então, essa força toda, essa grandeza toda de Júpiter não estava sendo tão expressada, né? Então, em Câncer, a gente vai sentir muito mais esse benéfico, essa grandeza jupiteriana. Então, as coisas, elas começam a dar uma melhorada na vibe. Acho que vale muito você olhar no seu mapa astral natal, onde você tem o signo de Câncer, porque Júpiter vai estar passando por ali, e é ali que vai trazer uma grande expansão, crescimento, vai trazer processos, né, mais positivos, mais sorte. Então, dá uma olhada lá. Eu posso fazer um vídeo só sobre Júpiter em Câncer, porque ele vai ficar 1 ano nesse signo, e é um aspecto muito positivo. Então, me conta aí nos comentários se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre esse trânsito de Júpiter entrando em Câncer. Tem muita coisa boa e positiva aí
nesse trânsito, então posso falar até um pouco mais de acordo com cada ascendente. Me conta aí se você tem interesse de saber. No dia 11 de junho, a gente chega no ápice da alunação geminiana, que é onde acontece ali a lua cheia no signo de Sagitário. E aí, lua cheia é período de muita clareza, muita luz. A lua vai estar toda brilhando ali, refletindo a luz do sol. E normalmente em lua cheia a gente tem muitos insights, né? Muito ganho de clareza. Então esse período pode ser muito a gente entender certas coisas. É um período de expansão de consciência, de furar a bolha, de olhar para a sua visão de mundo, para aquilo que você quer para sua vida. Sagitário, ele sempre está apontando para um propósito, aquilo que faz sentido para você. Então, o Sagitário nunca fala de coisas superficiais, né? Sempre algo que tem a ver com a sua visão de mundo mesmo, com as suas crenças, com aquilo que você acredita. Então é um período muito fértil também, muito poderoso. Sagitário é sobre honestidade interna, é sobre a nossa verdade. Então é um período para você entender se você está seguindo o caminho da sua verdade, né? E se você tiver, acho que pode ser um período de muita colheita para você, pode ser um período muito positivo. E aproveita esse período para fazer tudo que vai fazer com que você expanda, né? O que você pode fazer, que você vai sentir, que você vai estar assumindo a sua grandeza de verdade. Será que é você se inscrever num curso que você quer muito fazer e você estava postergando fazer? Ou é você comprar uma passagem para aquela viagem que vai expandir a sua mente? Ou é você mesma que quer dar um curso ou ensinar alguém algo? Energia sagitariana tem um quê ali dos professores, né, dos mentores. No dia 17 de junho, Marte vai entrar em Virgem, e aí a gente entra no modo de agir muito mais estratégico, planejado, olhando os detalhes de tudo. Então é assumir essa potência de ações muito mais organizadas, mais estruturadas, mais práticas também, sabe? Fazer o que tem que fazer de forma prática. É uma potência também para o servir, né? Virgem é o signo do servir, então isso pode ficar muito mais em foco. E não se deixe paralisar pelo perfeccionismo, né? Tem uma coisa muito interessante, né, que a casa 9 do mapa astral, ela é uma casa de muita sabedoria, e ela vem sempre depois da casa 8. A casa 8 ela pode significar traumas e medos do passado, né? Então, só uma simbologia, né, de que às vezes a gente tem medo de fazer as coisas, mas o conhecimento ele liberta muito. O conhecimento, ele às vezes consegue tirar esse medo, colocar a gente pra frente, por isso que a casa 9 ela vem depois da casa 8. Às vezes a gente paralisa por medo ou por perfeccionismo, mas a gente tem muita sabedoria. E a gente tem sabedoria da nossa história também, né? Então, se tem passado, tem sabedoria. E se a gente não experimentar e não testar as coisas, a gente nunca vai saber. A ação geminiana é sobre isso, é sobre testar, sobre experimentar, sobre passar informação, conhecimento. Então, se organiza para agir, mas toma cuidado para que esse perfeccionismo ou ficar olhando as coisas muito no detalhe, no controle, tomar cuidado para isso não ser uma desculpa para você não agir. Esse Marte em Virgem é muito bom para estruturar a rotina, cuidar da saúde, iniciar os projetos que precisam de mais organização. A Lua ela vai ficar minguante no signo de Peixes, e aí Peixes é o signo oposto à Virgem, né? Sempre quando a Lua tá em Peixes é um convite para soltar um pouco o controle, para confiar no mistério, confiar no sonho, para trazer também a sua imaginação, a sua criatividade para suas ideias. Então essa Lua minguante, ela tem um tom de entrega, de rendição, de encerramento. Confiar que aquilo que você está plantando, aquilo que você está fazendo vai dar resultado. Não adianta querer controlar tudo, porque quando a gente controla demais, a gente mesmo que acaba limitando. Então é uma lua minguante que pede essa entrega. No dia 21, o Sol vai entrar em Câncer. Então nesse momento, o Sol vai estar trazendo muita luz para as temáticas cancerianas. Olha para o seu mapa também onde que você tem Câncer, porque o Sol vai estar trazendo luz e foco para essas temáticas. Câncer é um signo regido pela Lua, então ele fala de cuidado, de segurança emocional, de família, de estrutura, de passado, de história, do feminino, de maternidade. É um período que a gente pode estar olhando muito mais, né, para nossa família. Vai existir um chamado para a gente se acolher muito mais, para acolher as nossas emoções, para criar
a partir daquilo que a gente sente. E lembra que eu falei, né, Júpiter entrando em Câncer? Júpiter entrando em Câncer é uma das entradas de planetas mais importantes do ano. É um chamado também pra gente aprender a ser o nosso próprio lar, né? Então também não ficar esperando muito que o outro fique cuidando de você. Cuidado com a questão da dependência emocional nesse período. A gente vai acabar tendo essa tendência de se doar demais pro outro, mas é um período, né, de muita nutrição, da gente se nutrir do que a gente realmente gosta de fazer. Nesse período, inclusive, é muito interessante a gente olhar para nossa lua natal, né, onde a nossa lua tá, ela vai falar de como a gente se nutre emocionalmente. Júpiter em Câncer, Sol em Câncer também reforça sobre a nossa história. Então, a gente se relembrar da nossa história, do nosso caminho até aqui, faz com que a gente consiga se recarregar de muita coragem para seguir em frente. No dia 24, o Sol, que está em Câncer, vai se encontrar com Júpiter, que está em Câncer. E esse encontro é muito poderoso, né? Porque o Sol, que traz essa luz, esse foco todo, ilumina o grande benéfico do zodíaco. Esse acho que é um dos principais aspectos do ano. É um período muito potente, em que, principalmente, né, olha lá a casa que você tem, o signo de Câncer, porque ali vai estar trazendo muita força, muita sorte. Então aproveita esse trânsito de uma forma estratégica, né? É um período que pode ter muita expansão. E no dia 25 acontece a lua nova em Câncer, então a lua vai se encontrar com o Sol, eles vão estar no mesmo grau. E aí que se inicia a nova alunação, né? Então a gente finaliza ali a alunação geminiana e entra na alunação de Câncer. Mercúrio no dia seguinte vai para Leão. Então a forma que a gente pensa, né, as nossas ideias, a nossa mente, ela vai estar muito criativa, vai estar trazendo essa energia autêntica de Leão. E isso pode ser muito positivo aí também para as nossas ideias, os nossos projetos. Então assim, esse mês de junho ele tá poderosíssimo, né? Então a gente entendeu que existe questões emocionais ali que vão vir, né? A gente tem muitos aspectos que falam das nossas emoções, do nosso autocuidado, das questões relacionais, dos afetos, do amor. Então é um mês de muito autocuidado e também de cuidar dos nossos afetos e das nossas relações. Mas também é um mês muito importante para você colocar as suas ideias no mundo, os seus projetos, falar o que você precisa falar, comunicar aquilo que você sente comunicar, divulgar os seus projetos, não deixar passar ideias interessantes que você acabe tendo, insights inovadores, não deixar passar também oportunidades de experimentar coisas diferentes, de se inscrever num curso, de fazer algo que vai expandir a sua mente, que vai te colocar mais perto da sua visão de mundo. Aproveita esse Marte também em Virgem para organizar, para planejar, para agir de uma forma mais prática, mas também não deixar que o controle te paralise, né? Não deixar que o perfeccionismo te paralise. Júpiter em Câncer lembra que a sua história tem poder, tem sabedoria, tem força e que você já tem tudo na sua bagagem para você seguir em frente. Escrevi até uma frase aqui, né, que acho que pode ser uma grande pergunta aí para junho, que é: de que forma que eu posso ser o meu próprio lar? Então posso achar essa segurança interna emocional e esse autocuidado e a partir desse lugar seguro me abrir para as novas conexões, novas ideias e novas experiências. Me conta aqui se você está animada aí para esse mês de junho, quais desses trânsitos aí mais mexeu com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta dos vídeos que eu faço por aqui, deixa o seu like, deixa um comentário, indica o canal para alguém que você conhece. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Seguimos juntíssimas!